Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, analisando os comentaristas falando sobre as mudanças no Flamengo. O Arrascaeta está fora da final do Campeonato Carioca e provavelmente só vai voltar em maio. Deve ficar mais de um mês fora para recuperar a lesão que tem no pubis. E a boa notícia é o Bruno Henrique, que pode estrear daqui a uma semana ou no máximo 10 dias, vestindo a camisa do Flamengo, o retorno dele depois de uma lesão muito grave que ele teve. Então nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre a preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca neste sábado às 8 horas da noite. Eu gostaria que você chegasse aqui deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Flamengo, tá bom? Cresce desse vídeo o canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Antes do vídeo eu quero deixar para você a 1xBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool, e ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que se cadastrarem usando o link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Você vai lá, faz seu cadastro simples, realiza seu primeiro depósito para você fazer a sua fezinha, você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito. Como assim? Depositou R$100, ganha mais R$100. Depositou R$200, ganha mais R$200. Depositou R$500, você vai ganhar mais R$500. Isso com bônus de até R$1.200. Então vai lá, corre, se cadastra e aproveita. 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá bom? Então bora pro vídeo de hoje com as notícias do nosso Mengão. Do clube, são mais ou menos 2 meses de ausência do Arrascaeta. Ricardo Lai traz as informações pra gente. Uma lesão na coxa esquerda vai tirar o Arrascaeta dos próximos 3 jogos do Flamengo. As 2 finais do Carioca contra o Fluminense neste sábado e no outro fim de semana, e também a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Alcas no Equador na próxima quarta-feira. Everton Ribeiro, que deu entrevista nesta manhã aqui no Ninho do Urubu, é um dos jogadores cotados para substituir o uruguaio. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Já mostrou todo o seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem aqui no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe para o primeiro jogo ainda. E em questão de poder fazer a meia, é a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha e do Arrasca, mas com certeza, se precisar, eu vou estar preparado ali para fazer. Bruno Henrique vem treinando com o elenco e está na contagem regressiva para voltar a jogar depois de 10 meses se recuperando de uma grave lesão no joelho direito. A intenção do Flamengo é colocar o atacante em campo na estreia do Brasileirão no dia 16 de abril contra o Coritiba, no Maracanã. Gabigol vem treinando normalmente com o elenco depois de passar por um trabalho de reequilíbrio muscular com a intenção de prevenir lesões. A preparação do Flamengo segue firme e forte para o primeiro jogo da final do Carioca neste sábado no Maracanã. Obrigado, Lai. Informação ruim, né, para o torcedor do Flamengo, mas talvez seja bom para ter o Arrascaeta inteiro, né? Porque não adianta ter o Arrascaeta mais ou menos, sentindo dor, com limitação física. Acho que ele disputou esse início de temporada todo. É isso que eu ia dizer. Jogando. E me parece que foi o que aconteceu, né? No final do ano passado, a Copa do Mundo e o início dessa temporada 2023. Para mim é marcante aquela cobrança de pênalti contra o Independente Del Valle, que ele não converte, e quando ele sai levando a mão ao pubis e dando meio e mancando. Eu acho que ele não jogou 100% bem fisicamente até agora. E aí a lesão, surgiu agora essa lesão na coxa, e aí vai ter que parar. Pelo que eu li hoje, são 2 meses. Até 2 meses. Até 2 meses. Mas foi no adutor, né? Agora, talvez seja melhor, né, Pedrinho? Nesse momento, quando é a primeira fase ainda de Libertadores, um grupo acessível para o Flamengo, início de Brasileirão, para de repente você ter o Arrascaeta inteiro nas suas melhores condições para poder desequilibrar, como o flamenguista está acostumado a vê-lo em campo, na sua condição física ideal, né? Porque do jeito que está, a gente está sentindo que não tá legal, né? Tá amarradinho, assim. Mas eu acho que, eu não sei se a lesão tem até alguma ligação com a dor no pubis que ele vinha sentindo. A realidade é que o pubis, ele tira a tua força para tudo, né? Eu não sei se ele acabou compensando com o adutor e teve essa lesão. E faz muita falta, não por ser o Arrascaeta, né, que joga muita bola, mas pelo Flamengo ainda depender muito da individualidade, né? O coletivo do Flamengo não flui a ponto de você, mesmo que perca um cara desse potencial, você fala assim, não, o coletivo vai fluir. O Everton Ribeiro joga muito.
O Everton Ribeiro pode entrar e dar conta do recado. Você acha que ele vai colocar o Everton? Eu acho que o Everton não deveria nem ter. Eu acho que o Everton é um dos casos que o Flamengo tá mal, tira o Everton. Também acho. Eu não entendo o que acontece. Eu acho que o Everton é um motorzinho, é o cara que dá o ritmo do jogo. O Arrasca, para mim, é mais genial. Mas o Everton é um motorzinho. E ele paga o preço sempre quando o Flamengo não tá bem. Vamos fazer o seguinte, a gente pediu um estudo para o espião estatístico, né? Para saber do desempenho do Flamengo com e sem o Arrascaeta. Desde que o Arrascaeta, o uruguaio, chegou à Gávea. Vamos mostrar para vocês aqui primeiro, ó, o Flamengo com o Arrascaeta. O Flamengo teve o Arrascaeta em 207 jogos, desde que ele chegou ao Flamengo. São 134 vitórias, 42 empates, 31 derrotas, 71,5% de aproveitamento. Sem o Arrascaeta, veja que o número é alto, hein? 106 partidas sem o Arrascaeta, com 61 vitórias, 21 empates, 24 derrotas. O aproveitamento cai de 71% para 64%. Então, é significativo. Exatamente. Não há dúvida de que o Arrascaeta é um cara super importante para esse Flamengo, né? Não estando plenamente em 100% inteiro, até a partida contra o Vasco, que foi a última dele, volta e meia ele foi determinante para o Flamengo conseguir vitórias. Isso sem ele estar 100% fisicamente. Ele 100% fisicamente, ele faz completamente diferença. Agora, me parece que a partir dessa lesão, da constatada a lesão e desses presumíveis 2 meses de inatividade, a questão é, para o sábado, quem vai jogar no lugar do Arrascaeta? Eu, assim como o Pedro, imagino que você, e provavelmente muita gente que nos acompanha, eu não consigo entender por que o Everton Ribeiro virou um reserva no time do Flamengo. Ele hoje é um reserva no time do Flamengo. Não sei se o Vitor Pereira, que eu vejo como aquele que ainda não desenvolveu essa sensibilidade de o que esse jogador pode me dar? Ou eu quero isso. Não, mas ele pode me dar isso? Não, mas... Quer mais subsídios para o que você está falando? Lá. Dá uma olhada nesse quadro aqui que a gente preparou também com a ajuda do espião estatístico. Quem deve ser o substituto do Arrascaeta? A gente listou as opções mais prováveis. Ele pode tirar um coelho da cartola que a gente não está esperando. Mas o Gerson é titular, né? É que não é assim, a gente está na hipótese de adiantar o Gerson, né? A possibilidade de adiantar o Gerson para jogar mais na frente do lado esquerdo ali, né? Se ele for jogar com 3 meias, por exemplo, o Gerson fazer essa função que ele já fez no passado, em outras oportunidades, menos no Flamengo, é verdade. Mas se tornou o Gerson vindo de trás. Né? Exatamente. Mas as opções são essas, ó. Everton Ribeiro me parece a mais lógica, né? São 14 jogos, 9 como titular, tudo isso aqui é nessa temporada, tá? Esses números são de 2023. 14 jogos, 9 como titular, 5 como reserva, nenhum gol marcado pelo Everton e 2 assistências. O Cebolinha... são 16 jogos, porque também joga do lado esquerdo, né? Tá acostumado a jogar daquele lado, a vida inteira jogou ali. 16 jogos, 5 como titular, 11 como reserva, 1 gol marcado e 3 assistências. O Matheus França, são 12 jogos, 4 como titular, 8 como reserva, 1 gol e nenhuma assistência. Matheus Gonçalves, normalmente joga mais pelo lado direito, né? Mas precisaria de uma adaptação ao esquema aí. São 6 jogos, 1 como titular e 5 como reserva, 2 gols marcados e nenhuma assistência. O Gerson, que aí seria, né, jogando um pouco mais adiantado, fora da função que ele está acostumado a fazer no Flamengo, são 11 jogos, 10 como titular, 1 como reserva, não marcou gol ainda e deu 1 passe para gol. Fosse você o Vitor Pereira, Pedrinho, o que você faria para escalar esse Flamengo sem o Arrascaeta? Se fosse eu, assim, querendo usar uma lógica, né, em termos de função... Já seria com uma linha de 3 ou você não daria... se fosse para peças mesmo que exercem e ocupam o mesmo setor, seria o Everton. O Arrasca, quando está com posse de bola... Everton Ribeiro ou Cebolinha? O Everton Ribeiro, porque ele joga atrás dos 2 atacantes, né? Ele joga como meia de ligação. Se ele quiser mudar a estrutura, aí ele vai botar provavelmente Cebolinha, que é um ponta. O Matheus, que quando teve a resenha lá, vai vir o Ângelo, aí eu falei, já tem o Matheus Gonçalves, muita gente, não, o Matheus é meia, o Ângelo é ponta. Não, eu fiz muitos jogos do Flamengo na base, o Matheus, eu acho que ele tem característica até de meia, como o Everton, mas ele jogou a base, pelo menos no campeonato que eu fiz, de ponta direita. Ele pode fazer um meia? Pode, eu acho que ele tem características para isso. Qualidade. Só que o Everton, eu acho que dentro das funções,
é o que mais consegue jogar entre linhas, num setor mais congestionado, apesar dele vir buscar o jogo. O Gerson iniciou a carreira no Fluminense como um 10 mesmo à moda antiga, né? Jogando mais à frente. Quando ele veio para segundo, vendo o jogo de trás, que é para mim hoje, se você me pergunta, Pedrinho, onde você gostaria de jogar hoje? Hoje eu preferia jogar atrás das duas linhas, com gente na frente para eu poder achar o passe. Eu acho que aqui é mais confortável, a linha é muito congestionada. Então, dentro de uma lógica de função... Para quem? Para quem? Para Everton Ribeiro, a Everton posição. Ribeiro. PC deu a dica. É isso. Para quem? Sempre atenta a nossa. Muito obrigado, senhora, pela parceria. É isso, para mim é o Everton Ribeiro. E para você, PC? Eu colocaria o Everton Ribeiro, mas eu entendo que o Vitor Pereira deve estar... Só uma dúvida, ô Pedrinho, fica uma dúvida aqui. Você colocando o Everton Ribeiro exigiria uma mudança nas outras posições também, né? Porque o Arrascaeta costuma jogar da esquerda para dentro, né? Você colocaria o Everton da esquerda para dentro? Você colocaria o Everton, você mexeria um pouco no... Eu acho que se ele jogar com os 3 zagueiros e fazia uma função, botava o Gerson... Bota ele atrás dos 2 atacantes. Gerson, ele por dentro, ao lado do outro volante e ele atrás dos 2 atacantes. Eu vejo algumas questões. Primeiro, no último jogo, o Everton Cebolinha começou pelo lado direito, como um ala pelo lado direito. O Mateuzinho vai ficar um tempo afastado e o Varela estava sem condições. Eu não sei como é que está o Varela agora, não é? E se, por acaso, o Varela tiver condições de participar da partida, olhando o jeito que o Vitor Pereira tem montado a equipe, eu acho que ele vai de Everton Cebolinha aqui pelo lado esquerdo, mantendo o Everton Ribeiro no banco de reserva. Aí são conceitos. Eu entendo que o Everton Ribeiro é titular do Flamengo, deveria ser titular. Esse é um conceito meu, conceito do Pedrinho. Meu também. Seu. Mas para o Vitor Pereira, ele já vê de outra forma. Então, tentando observar com a forma como o Vitor Pereira olha para a montagem da equipe, tendo aqui o Varela condições de atuar pelo lado direito, eu acredito que ele vai começar com o Everton Cebolinha. Por que eu não fui nesse raciocínio do PC? Porque o Ayrton é um cara que escapa mais. O Ayrton é um ponta. E o Cebolinha, no tanto que ele usa o Cebolinha como ele fez saída de 3, com 3 zagueiros... Ele botou pro lado direito. Ele botou o Cebolinha pro lado direito como um ponta direita. Se ele botar o Cebolinha e ocupar o lugar do Ayrton, eu acho que ele trava o Ayrton para uma possível... A não ser que ele queira o Cebolinha um pouco por dentro, para ele fazer o corredor. Exatamente. Mas se ele quiser botar o Cebolinha e botar pela direita, ele vai ficar com o Cebolinha... Os 3 zagueiros, os 2 volantes, o Ayrton como um ponta que faz a lateral, os 2 atacantes, mas não vai ter um cara que jogue pelo corredor central. Um meia. Um desses volantes vai ter que muitas vezes se apresentar ali mais à frente. Eu acho que vai ficar, não é um buraco. Desequilibrado assim, vai ficar os 2 lá na frente, o Gabi e o Pedro. Agora, e os 2 volantes aqui com 2 homens abertos. Tem um outro detalhe que é o seguinte, naquele primeiro Fla-Flu, o Fla-Flu que decidiu a Taça Guanabara, que o Fluminense venceu por 2-1 de virada, talvez os 45 minutos iniciais, talvez não, pelo menos no meu modo de ver, foram os melhores do Flamengo, sob a direção do Vitor Pereira, e também... Mais organizado, pelo menos, né? Ele jogou muito compacto num bloco intermediário ali. Era um time muito alto. E obrigou o Flamengo a fazer você vendo o jogo pela TV, quando a câmera abria, que é uma boa maneira de você elucidar ou entender como está uma equipe, você olhava um Flamengo junto. Além de terem sido os melhores 45 minutos sob a direção do Vitor Pereira, foram também os 45 minutos de mais dificuldade que o Fluminense teve na temporada. Verdade. Então, aquele conceito, independentemente até da escalação, eu acho que isso ele vai querer repetir. É óbvio que houve um instante no jogo que não há como você manter aquela intensidade de marcação o tempo inteiro. Você tem que graduar. Eu sempre me lembro de um dos maiores técnicos que o Flamengo teve na sua história, Cláudio Coutinho, que dirigiu o Zico, Júnior, Adílio, e ele, volta e meia, chegava para aquele time e dizia o seguinte: nós temos fases no jogo, então os primeiros 15 minutos nós não vamos deixar o adversário respirar. O que pode acontecer? Pode acontecer a gente fazer um gol, pode acontecer da defesa levar cartão amarelo. A partir daí, dos 15 aos 35, nós vamos administrar o que a gente fez, as consequências do que a gente criou nesses 15 primeiros. E depois nós vamos novamente para dentro. Porque é impossível você ficar 45 minutos martelando o adversário. Perdeu, pressiona, perdeu, pressiona. Mas acho que conceitualmente
o Vitor Pereira, independentemente da escalação, vai querer aquele comportamento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hashtag troca de passe, rapidinho, ó. Sandro Coutinho. Boa noite a todos. Pedrinho, estou muito preocupado. A ausência do Arrascaeta nesses 2 meses. O que o VP pode fazer para não ficarmos sem aquele passe diferenciado? É difícil. Estávamos falando aqui, Sandro, exatamente sobre isso. O André Lerrum diz, a diferença de aproveitamento com ou sem o Arrascaeta não é tão significante, pois muitos jogos sem Arrascaeta contava com a escalação quase inteira reserva. É verdade também, André. Você tem razão. Vladimir Silva, acho que o problema do Everton Ribeiro é que ele não finaliza tão bem quando joga. Não, acho que não. Acho que o Everton é um bom finalizador. Faz gols, inclusive. O problema é que tem números muito bons. O Everton, às vezes, ele antecipava os movimentos para o Arrascaeta ser beneficiado. Exatamente. O Arrascaeta era praticamente o homem do último passe e o homem da finalização. O Everton, ele antecipava a assistência. Ele era pré-assistência, muitas vezes. Posso fazer uma observação? Que é mais importante, às vezes, do que a assistência. Sim, e não vai para a estatística. Porque, às vezes, eu tiro o cara aqui no meio campo, acho o cara lá na direita, o cara só rola pro meio, o cara faz o gol, a assistência vai para aquele lado. Desfalque de peso, números do Flamengo com e sem Arrascaeta desde 2022, com ele 70 jogos, sem ele 25, vamos focar ali no aproveitamento, 69,5% com o uruguaio, sem o atleta 57,3%. Gols marcados, quase 2 por partida, 1,96 com Arrasca, 1,44 sem o jogador, gol sofrido 0,83, 1,04. Ele deve ficar de fora nos próximos 9 jogos. Isso dá o mês de abril na totalidade. São 9 jogos do Flamengo nesse mês de abril. Vamos lá, boa noite então para os nossos comentaristas. A gente começa falando de Arrascaeta. André Kfouri, muito boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo Felipe. Uma ótima noite a todos. Fala, Zupa. Tudo bem? Boa noite, meus amigos. Boa noite, fã de esportes. E fica claro essa preocupação com a Arrascaeta. A impressão que dava é que essa era uma espécie de uma bomba relógio que poderia explodir em algum momento, né? Porque nas últimas temporadas a gente passou a ver uma Arrascaeta chegando no fim dos anos, já muito próximo de estourar. Geralmente antes do fim do ano, né, Zupa? Geralmente a região do pubis era a que mais incomodava. Não se sabe se uma lesão está ligada à outra, né? Se o fato dele ter um incômodo no pubis de alguma forma pode ter sobrecarregado outro grupo muscular a ponto de ter gerado esse estiramento no adutor da coxa. Mas se a gente parar para olhar especificamente os últimos meses, né? Os últimos 2 meses de temporada 22 para os primeiros 2, 3 meses de temporada 23, a gente está falando de um jogador que sofre de problemas físicos todos os anos, que tem algum tipo de fragilidade nesse sentido, que tem um papel central na sua equipe, ele é muito acionado durante o jogo, que veio da última temporada, de uma reta final, com finais de Libertadores e Copa do Brasil, ou seja, não tinha como diminuir o ritmo. Com Copa do Mundo, ou seja, não tinha como diminuir o ritmo. Teve o seu período de férias, já volta, já pensando em Mundial de Clubes, Supercopa e Recopa e tudo mais. E aí não tinha como diminuir o ritmo. Então, assim, a impressão que dava é que em algum momento o Arrascaeta corria o risco de estourar. E agora, infelizmente, para ele e para o Flamengo, isso aconteceu. Talvez tenha sido necessário esse momento para ele, enfim, parar e se cuidar. Porque do jeito que as coisas estavam, e como o Flamengo sempre chega nos campeonatos, e ele é um cara sempre muito importante, não conseguia parar e, de fato, tratar o Arrascaeta. Agora aconteceu. Espero que ele se trate bem, que ele volte zerado e que o Flamengo consiga administrar um pouco melhor essa joia rara dentro do time, que sempre apresenta problemas físicos e agora teve uma lesão muscular mais grave. A gente tem... Manda bala, mano. A gente tem uma tela mostrando as lesões, inclusive, do Arrascaeta, André Kfouri, importante para o fã de esportes também conseguir visualizar melhor. Lesão na coxa, joelho, e aí tem julho de 2019, em outubro de 2020, em abril, em setembro, outubro de 2021, abril, julho e setembro de 2022, por isso que eu chamei a atenção, não é só no final da temporada, é no meio da temporada, começo de temporada, que a gente está vendo em 2021 também, em 2022, começo de temporada, e aí ele tem sofrido com essa pubalgia desde setembro de 2022. Não é segredo para ninguém a qualidade do Arrascaeta, a importância do Arrascaeta, André Kfouri, e como os treinadores sofrem quando ele está fora. Não era para a diretoria do Flamengo já ter um substituto que fosse assim do mesmo nível, é praticamente impossível. Mas alguém que não deixasse o Flamengo sofrer tanto quando ele está fora? O ideal seria ele ter um substituto dentro do elenco
para que nesses momentos o Flamengo não sofresse tanto de saudades dele, porque é isso que acontece, né? O torcedor tem os jogadores, os companheiros em campo, tem a comissão técnica, tem o time do Flamengo coletivamente, sofre demais quando o Arrascaeta não está. Ele é o jogador mais importante do Flamengo, é o jogador mais determinante. Ele é aquele, entre tantos atletas num elenco que é muito bom, fora da curva, em várias posições, ele é o jogador mais diferente. Então tá aí, nação, é isso daí. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.